Bom, vamos começar sendo pontualmente britânicos, ou britanicamente pontuais. A gente vai começar aqui esse webinar da ABIS. Boa tarde para todo mundo. Todo mundo que nos assiste agora ao vivo, né? E todo mundo que vai assistir depois, porque a gente está gravando essa sessão para disponibilizar. Bom, para quem não me conhece, eu sou Bruno Boldrin Bezerra, diretor-presidente da ABIS, né, Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, e também diretor executivo da Abraid, que é uma das associadas da ABIS, né? A ABIS é uma aliança que reúne não só a Abraid, mas também a CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e a Advamed. Foi criada em 2011 e que reúne aí basicamente as associações do setor de dispositivos médicos brasileiro, com o objetivo não só de participar de fóruns nacionais e internacionais, mas também de atuar em políticas públicas da área de tecnologia médica, dispositivos médicos, saúde em geral, enfim, tanto nacional quanto internacionalmente, né? Hoje eu estou com 3 grandes feras aqui comigo, nos quais eu vou poder aprender bastante sobre o novo acordo aí que foi anunciado na semana passada, né? E a gente vai ter uma discussão muito rica, muito produtiva aqui. Quem tiver alguma dúvida pode mandar para mim aqui, tanto no Q&A quanto pelo chat, que depois, assim que possível, a gente responde, tá bom? Basicamente, os governos, né, do Brasil e dos Estados Unidos assinaram um protocolo de Acordo de Comércio e Cooperação Econômica, ou o famoso ATEC, Agreement on Trade and Economic Cooperation, na semana passada, 1 ano e meio depois que os presidentes Bolsonaro e Trump se reuniram em Washington, D.C., em março de 2019, se comprometendo a fortalecer os laços comerciais entre os dois países, né? A ABIS e o setor, enfim, de tecnologia médica em geral, tem defendido essa negociação, né? E a implementação de acordos comerciais pragmáticos entre o Brasil e não só os Estados Unidos, mas também vários outros países que possam ajudar a reduzir e eliminar os vários tipos de barreiras que a gente tem às tecnologias médicas, que todos os anos salvam milhões de vidas de pacientes, né, que precisam. Depois de uma série de reuniões, né, entre os dois governos, a ABIS, né, e o setor, aí a gente vai saber mais com o Steven, com o Diego e com a Renata a respeito. A gente ficou bastante satisfeito com o acordo que foi assinado, porque entende que ele vai trazer uma série de avanços aí para o setor de tecnologia médica aqui no Brasil, né? E não só para o setor de tecnologia médica, afinal não é um acordo específico, é um beneficiar a economia, né, do Brasil como um todo, né? Então, por isso que nós convidamos 3 pessoas de alto gabarito aqui para debater com a gente, esclarecer um pouco para o setor de dispositivos médicos e também para quem tem interesse no assunto, mais detalhes sobre esse acordo, né? Então, hoje eu estou aqui, quero dar já as boas-vindas, a gente já se falou um pouquinho no começo, mas quero dar as boas-vindas ao Diego Bonomo, que é gerente executivo de assuntos internacionais da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Diego, bem-vindo. Para a Renata Amaral, que é da Secretaria Técnica da Coalizão Interamericana para a Convergência Regulatória no setor de tecnologia médica, né, com amplo e vasto conhecimento aí em comércio e boas práticas regulatórias. Bem-vinda, Renata. E para o meu amigo Steven Bipes, que é vice-presidente da Associação de Tecnologia Médica Avançada, a Advamed, que fica em Washington, D.C. Sejam os 3 bem-vindos e vamos aqui juntos até por volta de 15 horas, 15h15, fazer essa discussão, tá bom? Para a gente ser bastante objetivo, eu vou iniciar já com as perguntas e aí, nessa primeira intervenção de vocês, eu vou pedir para vocês já fazerem as considerações iniciais, tá bom? Então, eu queria perguntar primeiro para o Diego o seguinte. Diego, na sua visão e na da CNI, o que esse acordo comercial pode trazer como benefício para o governo, para a economia e para a indústria brasileira de modo geral? Bem-vindo. Obrigado, Bruno, José Márcio, amigos, Renata, Steven, meu amigo querido, ex-chefe, com quem eu aprendi e aprendo bastante.
Bom, para responder a sua pergunta, né, de forma bastante objetiva, o principal ganho que a gente tem com esse acordo é continuar um movimento que a indústria já vinha defendendo há muitos anos e que o governo tem feito de modernização da aduana brasileira, né? Um dos pilares desse acordo novo é a parte da facilitação de comércio. E a gente vê repetidamente nas pesquisas que a gente faz com as empresas exportadoras, mas essa também é uma realidade das empresas importadoras, né? E hoje todas as grandes exportadoras brasileiras também são grandes importadoras, que o problema da burocracia na alfândega é um dos principais entraves ao comércio exterior brasileiro, né? Então, lá atrás, em 2013, quando esse movimento de modernização começou, a gente fez um estudo, inclusive com o Lucas Ferraz, que é o atual secretário de Comércio Exterior, né, do Brasil, e a gente viu que esse atraso ele representava na exportação brasileira o equivalente a um imposto de 13%, e na importação o equivalente a um imposto de 14%. Ou seja, um imposto mais alto que o imposto de importação médio do país. Esse é o tamanho do custo dessa burocracia. Então, esse acordo, ele reforça, né, e ele traz cláusulas novas nessa parte da facilitação de comércio, que reforçam esse movimento que o país iniciou lá atrás, em 2013, de forma autônoma, né, pelo governo, e depois o país foi aderindo a compromissos internacionais relacionados a esse tema, né, um acordo primeiro no OMC, depois um acordo no âmbito do Mercosul, e agora esse acordo com os Estados Unidos. Do ponto de vista da economia como um todo, né? Essa modernização aduaneira, ela é parte do nosso esforço de reduzir o custo Brasil, né? O governo atual fez até uma tentativa de definir o peso desse custo Brasil e chegou no número de R$1 trilhão, né? Somando todos os componentes do que seria o custo Brasil, que é um número muito impactante, né? Então, não tem como o Brasil ser competitivo internacionalmente se ele não fizer a redução desse custo Brasil, e isso basicamente passa por duas coisas, né? Você fazer as reformas estruturais, que são as grandes reformas que requerem que a gente mexa na Constituição, Previdência, tributária, administrativa, mas também uma agenda de reforma microeconômica, que é essa agenda, por exemplo, da modernização aduaneira. E do lado do governo, acho que o grande benefício, além disso que eu já citei, né, do benefício econômico, isso é um benefício político, né, porque você citou aí na sua fala esse encontro dos dois presidentes lá no ano passado, né, em Washington, mas assim, na verdade o mandato político para negociar esse acordo ele foi na reunião do início desse ano, na Flórida, né, quando eles se reuniram em março. Então, o Brasil conseguiu, com os Estados Unidos, um acordo em tempo recorde, né, de março a outubro, um acordo ambicioso nos temas que ele cobre, e isso certamente é um ganho importante aí que o governo pode apresentar. Então, eu acho que esses são assim, os elementos iniciais principais. Legal, excelente. Acho que é uma excelente iniciativa, né? A gente conviveu, a BIS conviveu aí há muitos anos já, 5, 6 anos, com problema de portos, aeroportos e fronteiras, e fizemos um trabalho grande para tentar reduzir isso, né? E, enfim, ainda há muito que se fazer, e com certeza o acordo traz aí mais incentivo, mais impulso para que isso aconteça, né? Eu vou passar a bola agora para a Renata. Renata, você que tem grande experiência, dá aulas nessa área, etc., como que esse acordo, né, entre Brasil e Estados Unidos se alinha aos objetivos da Coalizão Interamericana de Convergência Regulatória, especialmente nessa área de boas práticas? Bem-vinda. Bom, Bruno, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com amigos, né, e pessoas que me inspiram muito ao longo da minha caminhada, que eu observo muito de perto o trabalho, então é um prazer estar aqui. Na verdade, o grande objetivo da coalizão esse ano, uma das grandes prioridades, era o capítulo de boas práticas regulatórias,
entre Brasil e Estados Unidos, então você pode imaginar que festejamos muito na semana passada. Era um dos targets principais do ano, então a gente ficou muito feliz por vários motivos, né? Acho que a coalizão, eu já tive outra oportunidade de conversar com vocês, mas a coalizão, ela basicamente reúne stakeholders do setor público e privado do hemisfério ocidental. Então, a gente tem todo o hemisfério aí envolvido. Ela foi criada este ano, no começo do ano, com metas bastante ambiciosas. O Steven aí foi o farol da criação de toda essa coalizão e desse projeto grande que terá vida longa, com certeza. E a nossa visão é muito clara. A gente tem um teste, um standard aceito internacionalmente por todo mundo. Então, por aí você pode imaginar que esse capítulo, o quanto esse capítulo de boas práticas era importante para a gente. Ele reflete muito o capítulo do acordo entre Estados Unidos, Canadá e México, que foi também concluído esse ano, né? Porque não por ter esses stakeholders envolvidos, mas muito porque esse capítulo realmente ele traz uma compilação inovadora sobre boas práticas regulatórias para as economias, né? Não é só para o setor de dispositivos médicos. Para o setor de dispositivos médicos, eu acho que ele ganha ainda mais relevância a assinatura desse acordo, porque vocês sabem muito melhor que eu a quantidade de certificações, de regulações que a gente tem que passar. A cadeia é ampla do setor, né? Então a gente tem partes manufaturadas em todo o mundo. Então, na medida que a gente tem standards e certificações diferentes ao redor do mundo, vocês estão escutando o helicóptero? Desculpa, eu estou em Washington, eu estou bem pertinho da Casa Branca, isso é o dia inteiro. Desculpa, mas então, na medida que você tem uma cadeia de suprimentos muito grande, como é o caso do setor, com partes da cadeia em várias partes do mundo, quanto mais certificações diferentes você tiver, quanto mais regulamentações diferentes você tiver, mais normas diferentes você necessitar cumprir ao redor do mundo, muito mais onerosa fica a cadeia, né? Então, era uma prioridade muito clara do setor. A gente teve, já no começo do ano, em Genebra, no Comitê TBT, o Comitê Informal de Boas Práticas Regulatórias, para apresentar esse nosso viés, essa nossa visão muito clara de que a gente precisa ter mais coerência regulatória doméstica para que a gente possa ter mais cooperação regulatória internacional e aí diminuir barreiras e restrições ao comércio em geral. Então, na nossa opinião, foi muito bem-vindo a assinatura desses capítulos na semana passada. Acho que o capítulo de boas práticas regulatórias, combinado com o de anticorrupção e de facilitação de comércio, é um trio super relevante para as transações, para os negócios, né? Eu li semana passada algumas críticas a esse acordo por lado dos americanos, porque ele não engloba tarifas, né? E a tarifa média do Brasil é um pouco mais alta, né? Se comparada à americana, para os produtos em geral, manufaturados em geral. Então, houve alguma crítica nesse sentido de que, como o acordo não trata de tarifas, ele talvez não seria tão relevante, mas do lado do setor privado, o acordo foi sim muito festejado, ele atende esse pacote, esse mini deal, né? Esses 3 protocolos, essa expansão do protocolo com esses 3 capítulos, atende a uma demanda antiga de vários setores, como o Diego comentou, então tem uma relevância significativa, sim, esse avanço na relação bilateral, tanto no nível político quanto no nível de negócios também. Certamente, ainda mais no tempo de pandemia, que a gente viu o desespero dos países em conseguir trazer produto ou conseguir fabricar novos produtos, o quanto a Anvisa teve que flexibilizar muitas vezes algumas regulações e, enfim, e essa dificuldade, né, exatamente isso, você traz um produto de um determinado país, você tem que ou ter um fast track para analisar aquele produto, ou flexibilizar efetivamente algumas regulações, porque não, vamos aguardar 6 meses para ver se tecnicamente esse produto está conforme, a pandemia já passou, já acabou, enfim, né? Então, realmente vai trazer um avanço grande, né? Agora, falando com o Steven,
E antes de passar a bola para vocês, Steven, eu queria dar um dado interessante, que talvez ilustra um pouco a importância do acordo. Eu acho que para o Brasil, óbvio, para os Estados Unidos também, porque o Brasil é um mercado importante para o setor de dispositivos médicos americano. No ano de 2018, se a gente somar importações e exportações de dispositivos médicos implantáveis, materiais e equipamentos, a gente teve no Brasil 390 milhões de dólares, e em 2019 esse número saltou para 426 milhões. O que nesses 2 anos, 18 e 19, tornou os Estados Unidos, nesse item, dispositivo médico implantável, materiais e equipamentos de apoio na área de dispositivos médicos, o principal parceiro comercial do Brasil, seja nas importações, seja nas exportações. Então, não tem dúvida de que um acordo que facilita comércio, estimula boas práticas regulatórias, através dessa harmonização que a Renata falou, e trabalha no âmbito de anticorrupção, que é um tema que a gente vem, enfim, batalhando bastante aqui no Brasil, vai trazer avanços, E a Advamed, a gente sabe, como membro da ABIS, e junto com a ABIS aqui no Brasil, trabalhou desde o dia 1 desse acordo, desde o primeiro dia em que as conversas começaram, a Advamed tem trabalhado ativamente nisso. Como esse protocolo não contém um anexo setorial específico para esse setor de tecnologia médica, ele é um acordo amplo, gostaria que você explicasse um pouquinho para o público que não é do nosso setor, por que isso é tão importante para esse setor de tecnologia médica e por que foi tão comemorado, como a Renata bem colocou agora há pouco. Bem-vindo de novo. Obrigado, Bruno, e obrigado pelo convite da BIS. E vendo todos vocês, amigos, parceiros, amigas, me pega uma grande onda, um tsunami de saudade. Quase não espero a oportunidade que podemos sentar presencialmente e falar sobre vários assuntos, inclusive o processo de chegar nesse resultado de acordo. Mas não é por acaso que chegamos com esses 3 anexos ou capítulos de acordo. Geralmente um acordo compreensivo, Comprehensive Trade Agreement, como o NAFTA, USMCA, que, como o Renato mencionou, entrou em vigor em julho deste ano entre os Estados Unidos, México e Canadá. Acordos assim têm 34 capítulos, entre acesso a mercados, tarifas, regras de origem estatais, anexos setoriais, e o grupo de capítulos tratando de barreiras não tarifárias, como facilitação de comércio, boas práticas regulatórias, anticorrupção, propriedade intelectual, barreiras técnicas ao comércio, e sanitary and phytosanitary provisions. E eu diria que mais ou menos 1/3 desses 34 capítulos são sobre barreiras não tarifárias. Excuse me. Esses capítulos não são mais como a máquina pública funciona, e são medidas horizontais, transversais, como se aplica para cada setor, não somente com elementos de setores individuais como dispositivos médicos. E quando o presidente Bolsonaro foi a Washington em 2019 e de novo em Mar-a-Lago, o plano de advocacy do empresariado, do Conselho Empresarial dos Estados Unidos, que a CNI faz parte, o US Chamber faz parte, a ABMED faz parte, um dos 3 elementos era para os presidentes e os governos expressarem uma ambição grande para um grande acordo, para gerar e criar espaços para a negociação. Segundo era o que a gente chama de árvore digital, então realizar assinar alguns acordos, mini acordos. Já em 2019 assinou o TSA, Technology Safeguards Agreement, que estava na pauta faz muitos anos. E a terceira recomendação é para os governos serem pragmáticos e segurar negociar e firmar compromissos pragmáticos com os maiores ganhos, com menor custo de negociação, vamos dizer. E parte dessa tática era focar nesses capítulos de barreiras não tarifárias, que não teria gatilha para a legislação do Congresso Americano Trade Promotion Authority, que iria obrigar uma aprovação do Congresso, e também, ou seja, evitando tarifas, deixou espaço para o governo americano e brasileiro negociar esse acordo
e também sem envolver o Mercosul, que seria outra complicação do lado brasileiro. Aliás, nesses 3 capítulos, acho que não teria nenhum problema com o Mercosul, só que acho que em termos de tempo e o número de entidades envolvidas teria mais tempo. Então, para entidades como a AdvaMed, que era envolvida no processo de renovar e fazer o upgrade do USMCA, era um esforço grande, era difícil, e isso era para um acordo que já existia 25 anos atrás, era um upgrade. Então, ficou óbvio, pelo menos para nós, que taticamente não teria tempo suficiente de negociar um acordo grande nesse momento, e daí eu vou voltar nos 4 números que às vezes a gente cansa de ouvir, mas que são realmente relevantes no papel, o porquê por trás de ter esses 3 capítulos. E são os números que vêm, em parte, do Pascal Lamy, diretor-geral do OMC, e também do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, que são 5, 10, 20, 30, onde imposto de importação médio global para todos os setores é 5%. Mas, como o Diego mencionou no caso do Brasil, os custos relacionados do porto são mais ou menos do faixa de 10%. Como o CNI mencionou, no Brasil era 13% para exportações e 14% para importações. Em média, globalmente, esses custos são equivalentes de um imposto de importação de 10%. E os custos relacionados de não alinhamento regulatório e de não utilizando normas internacionais e a falta de políticas de boas práticas regulatórias é equivalente de imposto de importação de 20%, e a falta de conduta ética, a falta de obrigações internacionais e fiscalização contínua na área de anticorrupção são equivalentes de um imposto de importação de entre 10% e 30%. Ou seja, esses 3 capítulos trazem essas ferramentas aos governos para eliminar custos equivalentes de imposto de importação de 60%. E sem, nesse momento, para essa fase, envolver o Congresso americano e Mercosul. Então, por isso, e essas áreas não, como a sua pergunta, essas áreas são transversais, não se trata de nosso setor especificamente, mas é também mais fácil ter amigos, parceiros, coalizões para realizar e pressionar os governos negociarem esse capítulo, e os benefícios são para todo mundo, inclusive nosso setor. E a próxima fase de negociação, onde podemos começar a tratar de tarifas, seria bem-vinda. Com certeza. É uma coisa que até eu falei para alguns associados nossos que perguntaram, é um acordo entre os 2 países. Ele vai beneficiar todos os setores da economia à medida que, por exemplo, ele atua na área de facilitação de comércio, na área de anticorrupção, né? Na área de boas práticas regulatórias, como a Renata bem colocou, se a gente tem o número, né, que a Anvisa regula cerca de 23%, 25% do PIB brasileiro, ao harmonizar, ao promover boas práticas regulatórias, você está beneficiando todos esses setores, né? E só para concluir, Steven, era o que era possível nesse momento, dado o calendário eleitoral americano. Aqui no Brasil, a gente tem o calendário eleitoral nas eleições municipais, né? Mas tem a eleição americana que está em aberto ainda, né? Isso, e depois eu vou falar um pouco sobre a eleição, mas it's the silly season. Então, mesmo independentemente de quem vai ganhar a eleição, fica difícil qualquer coisa, acordo internacional. Então, nosso conselho, desde o início, para realizar esses compromissos antes da eleição, e daí a conversa poderia continuar depois. Com certeza. É aquela história do ótimo é inimigo do bom, né? Então, vamos conseguir o que já está na mesa agora, já está negociado, vamos implementar e depois a gente trabalha para novas medidas aí que são positivas. Voltando para o Diego, Diego, qual que é o próximo passo agora desse acordo até a implementação dele aqui no Brasil? Como que a CNI agora vai trabalhar, né, a partir da assinatura do protocolo ao acordo, né? E como é que a ABIS pode ser uma parceira da CNI nesse trabalho todo? Bom, agora a gente tem, na verdade, duas fases, né?
A primeira fase é o que a gente chama da internalização do acordo, né? No caso do Brasil. Então, a nossa Constituição ela é bastante clara, ela diz que qualquer ato internacional que o país, do qual o país seja parte, né, principalmente quando ele envolve um compromisso que é vinculante legalmente, que é o caso desse acordo, ele tem que ser internalizado, ele tem que ser aprovado no Congresso Nacional, né? E aí essa aprovação, ela tem, no fundo, 3 etapas, né? Ela tem uma etapa, que é a etapa que a gente começa agora, em que o Poder Executivo ele tem que encaminhar o acordo ao Congresso Nacional. Depois, esse acordo ele tem que ser aprovado nas 2 casas, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E aí, ao fim desse processo, o Congresso publica um decreto legislativo, e aí o acordo volta para o Executivo e o presidente tem que promulgá-lo, ou seja, o presidente tem que assinar um decreto em que ele internaliza esse acordo no ordenamento jurídico do Brasil. Aí tem uma má notícia e uma boa notícia, né? A má notícia, eu vou começar com a má notícia. A má notícia é que a gente na CNI, olhando o conjunto dos acordos internacionais de caráter econômico que o Brasil assina, a gente vê que, em média, eles levam 4 anos e meio para cumprir essas 3 etapas: executivo, legislativo, executivo. Essa é a má notícia, né? Qual é a boa notícia? Que no ano passado, o governo assinou esse outro acordo que o Steven mencionou, né, de salvaguardas tecnológicas, que era um acordo que estava na pauta há muito tempo, e esse acordo passou por essas 3 etapas em apenas 1 ano. Então, em 1/4 do que é o tempo médio dos acordos econômicos. Então, a nossa expectativa é que, com esse acordo agora novo, a gente consiga usar esse precedente de 1 ano para fazer uma tramitação acelerada para o padrão médio brasileiro, né? E aí tem um papel para a CNI, tem um papel para as outras entidades, para a coalizão, para a aliança, que a todo momento, né, nessas 3 fases, dialogar com o governo, né? Então, dialogar com o governo, para o governo enviar para o Congresso rapidamente, dialogar com o Congresso para que ele seja aprovado de forma célere na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, depois no plenário, e depois, de novo, com o governo para que o decreto seja publicado rapidamente. Então, essa é a primeira fase, né? E aí a gente vem para a segunda fase, que é a implementação em si, né? A parte que é relacionada à aduana, facilitação de comércio, uma boa parte disso vai ser regulamentado pelo Ministério da Economia, as secretarias ali de Comércio Exterior e da Receita Federal. Obviamente, tem outros órgãos envolvidos no comércio exterior brasileiro, né? Os anuentes no Brasil são mais de 20 órgãos, então você vai ter que envolver outros órgãos, mas vai ser um movimento liderado provavelmente pelo Ministério da Economia. No caso das boas práticas regulatórias, aí eu acho que vai haver uma complexidade maior, né? Porque o desafio justamente, pelo menos para nós no setor privado, é fazer com que o governo implemente, né, o órgão de coordenação central, e isso requer um nível de coordenação intergovernamental grande, né? E aí, vontade política também, né? Vontade política, você vai ter rearranjos de competência, né, entre órgãos de governo. Então, nada disso é uma tarefa simples. Minha visão é que o de boas práticas, ele tem um grau de desafio maior. É um movimento que já vem acontecendo, né? As boas práticas é um movimento ainda recente, né, e que tem essa complexidade por envolver mais órgãos ainda do que só a parte do comércio exterior. Então, essas são as 2 fases aí que a gente vai olhar agora. Excelente, Diego. Eu vou aproveitar que você está com o microfone ligado, eu vou te fazer uma outra pergunta fora do script. A gente tem observado uma politização muito grande aqui no Brasil de qualquer assunto que vai para o Congresso. A despeito do presidente Bolsonaro ter se aproximado agora de alguns líderes da Câmara, principalmente, e ter ali, do jeito dele, formado alguma base. A CNI espera algum tipo de resistência, por exemplo, no Congresso. O acordo vai vir de uma forma só, com os 3 principais pontos, né? Facilitação, boas práticas e anticorrupção. Vocês esperam algum tipo de resistência ou acham que
é algo que já está pacificado, que tende a não ter uma grande discussão assim no Congresso e alguma resistência, por exemplo, por parte da oposição? Eu te diria assim, né? Politização no Congresso é um pleonasmo, né? Não tem governo e não tem Congresso nem aqui, nem em outro país que você não tem um elemento político, né? Mas eu te responderia da seguinte forma: o governo, nesse último ano, ele aumentou a base parlamentar dele, então isso favorece, né, o trâmite acelerado das medidas de interesse do governo, como é o caso desse acordo. E segundo, a gente tem um Congresso que é um Congresso pró-negócios. A gente tem uma legislatura com uma participação muito grande de parlamentares que tentam empurrar uma agenda de modernização econômica do país. E esse é o tipo do acordo que vai nessa linha. Ele não é um acordo controverso, né? Ele não é um acordo que tem interesses conflitantes, por exemplo, dentro do setor privado. Então, dificilmente você vai ter um grupo do setor privado indo lá sendo contra o acordo, isso provavelmente não vai acontecer. Então, isso tudo facilita o trâmite. E o que a gente olha nesses 4 anos e meio, né, de média aí que eu te comentei, é que a parte do Congresso ela é até uma parte relativamente rápida, né? A gente acaba gastando muito tempo nas pontas, que é o envio do texto pelo Executivo e depois a promulgação do texto. Mas sendo um acordo que é prioritário para o Executivo, como foi o anterior, a gente imagina que isso vai ser encurtado bastante. Legal, excelente. Bom, agora eu vou passar a bola para a Renata. Renata, a coalizão enfatizou, né, que a conformidade do governo com compromissos enfatizou a conformidade do governo com compromissos de acordos comerciais mais amplos, como o acordo da OMC sobre barreiras técnicas ao comércio, que é um complemento de boas práticas regulatórias e pode ser considerado um elemento de boas práticas. Esse pacote comercial específico, ele não inclui um capítulo específico sobre o que a gente chama de TBT, né, as barreiras técnicas ao comércio. Você pode explicar um pouco como que a implementação de boas práticas regulatórias pode auxiliar essas questões ligadas a barreiras técnicas ao comércio? Claro, Bruno. Eu acho que do nosso lado aqui a ligação é muito clara, na verdade, sabe? Acho que vale um pouco para reforçar a importância disso para todo mundo que está assistindo ou que vai assistir. Acho que vale também sinalizar que a gente vem num movimento nas últimas décadas aí de diminuição de barreiras tarifárias e aumento de barreiras não tarifárias, né? E aí incluídas barreiras técnicas ao comércio. E especificamente para esse setor de dispositivos médicos, eu acho que o tema é de extrema relevância. E aí eu concordo com o Diego que pode ter que por mais que não vá ter provavelmente oposição de nenhum setor da indústria específico, é um capítulo que é uma novidade, né? Ele não tem a trajetória que já tem o de facilitação de comércio, né? Então, vai precisar de um processo aí talvez de educação de todos nós para passar pela implementação desse capítulo especificamente, do que ele traz. Eu também queria puxar outro gancho antes de te responder, que é sobre um ponto que o Diego também comentou sobre ter um órgão central de regulação e o quanto que isso é difícil, né? Principalmente no Brasil, que a gente tem tanta gente como dono da bola, né, em termos de regulação. Então, é um tema bastante complicado, é um tema que a gente discutiu muito no começo da coalizão, que seria importante já ter no texto um órgão central de regulação, mas a gente, à medida que a gente foi vendo a dificuldade, entendemos também que isso não, e o USTR, o Steven pode me corrigir, passou um pouco esse entendimento para a gente também, de que isso pode ser um processo de construção, né? Não precisaríamos ter isso agora para que esse capítulo entrasse em vigor e para que a gente tivesse um capítulo de boas práticas regulatórias, em que pese ser desejável, lá na frente, a gente ter um órgão central de regulação. Fechando esse parênteses, vou para a tua pergunta. O acordo TBT, ele encoraja os membros a usar estándares internacionais.
né? Então, fazendo uma construção desse raciocínio. Se eu tenho um capítulo de boas práticas regulatórias, eu vou passar por um processo agora de educação de todos nós, de vários setores da economia, de entender o que é esse capítulo e tornar os nossos processos regulatórios mais transparentes, mais coerentes, com análise de impacto regulatório mais clara, né, com determinações mais claras de agências como a Anvisa. A Anvisa, aliás, é um modelo, né, nesse sentido, um modelo internacional, não só nacional. Então, a Anvisa, eu acho que pode ensinar muito para outros reguladores nesse sentido. Então, a gente passando por esse processo, eu acho, de educação interna sobre questões regulatórias, né, adotando e implementando nos nossos procedimentos domésticos, temas que trazem este capítulo, que ficam escritos agora e fica muito mais claro, porque como é um capítulo horizontal para todos os setores, eu fiz um trabalho lá atrás para o BID sobre, o Steven sabe bem isso, sobre Brasil e Argentina, sobre convergência regulatória. E foi um caos, porque a gente pegou temas da Anvisa, temas do Inmetro, temas do Ministério da Agricultura, e cada um basicamente tem o seu modelo de regulação, né? Cada um deles define, e o Mercosul também, né? E aí cada um deles define harmonização regulatória de um jeito, cooperação regulatória de outro jeito, coerência regulatória de outro jeito, convergência regulatória de outro jeito. Então, a partir daí, você já imagina o bolo que isso pode se tornar. Então, eu acho que esse capítulo, ele pode... vou falar em inglês, set the tone, né? Um pouco para próximas negociações de comércio, mas também para um processo de educação importante em termos de indústria doméstica. Partindo de um processo que eu imagino que daqui a alguns meses, anos, eu vou ter um processo de regulatório mais coerente, mais coeso domesticamente, eu naturalmente vou ter um processo de cooperação regulatória com outros países muito mais fluido. Então, a gente passando por esse processo com os Estados Unidos, que é uma economia e um parceiro comercial tão importante, né? Que a gente tem uma pauta extensa aí para discutir, de comércio bilateral. Eu acho que é muito importante a gente entender este início de trabalho de boas práticas regulatórias como um processo de educação para quando a gente chegar lá no TBT, talvez vai ser ano que vem, uma ampliação desse acordo, a gente já tem mais clareza também daquilo que pode eventualmente se tornar uma barreira técnica ao comércio, uma restrição de comércio, porque é isso que o TBT vai trazer para a gente. Então, acho que nesse sentido tem muito valor realmente esse capítulo específico, pensando em diminuição de onerosidade da cadeia toda, pensando em processos horizontais de coerência e de coesão de processos domésticos em nível nacional, nível municipal, estadual. Então, eu acho que a gente deu um pontapé inicial muito importante para processos que não é uma pauta talvez tão sexy até esse momento, como é tarifas, que é mais óbvio, que é mais claro, é mais transparente, né? Eu vejo a alteração de um dia para o outro, mas questões técnicas não são tão claras, não são tão transparentes, não são entendíveis plenamente, muitas vezes, por negociadores de comércio e por agentes reguladores, falam linguagens diferentes, muitas vezes, em todos os países, isso não é um problema só do Brasil. Então, acho que em todos esses níveis, considerando essa cesta toda, eu acho que a gente deu um pontapé muito importante para processos que vêm pela frente, inclusive um capítulo TBT entre os dois países. Tá? Excelente. E até acho, Renata, fazendo um breve complemento, que o pontapé esse ano foi duplo, porque a coalizão interamericana vem exatamente para trabalhar em cima, não só em função do acordo, né, trabalhou para que o acordo saísse, mas agora com o acordo trabalha também nessa harmonização, nesse diálogo para poder justamente colocar todo mundo na mesma página e avançar, porque a gente sabe que, como o Diego disse, talvez é um dos aspectos mais complicados aí, e você trouxe até alguns exemplos. Renata, eu não sei se você poderia dizer para a gente um pouquinho do quais foram as discussões no âmbito da coalizão esse ano já. Né? A gente sabe que a coalizão, como eu disse, trabalhou pelo acordo, mas quais outros temas ligados a boas práticas regulatórias já estão sendo discutidos ou que a coalizão já está vislumbrando, por exemplo, para o ano que vem? Como que está isso lá?
Algumas coisas eu acho que faz sentido a gente comentar. A gente fez em junho, o Steven pode me corrigir, acho que foi junho, a gente fez alguns webinars, né, educacionais. A gente está num trabalho realmente educacional dos membros da coalizão, né? Então, a gente fez sobre TBT em geral, sobre boas práticas regulatórias em geral, conectado sempre com negociações internacionais, com acordos internacionais. Então, a gente está... um pilar, eu acho, muito importante que a gente entendeu desde o começo é isso, conectar a linguagem de reguladores com a linguagem de negociadores. Então, nesse sentido, a gente tem feito várias dinâmicas entre os membros, para os membros e construindo com eles horizontais e agora por país. Então, a gente está lançando agora uma dinâmica que começa em novembro por país. Então, entender como é o processo regulatório do setor, sempre com foco no setor, né, de dispositivos médicos. Então, como funciona o processo regulatório do país X, vamos botar México, Colômbia, por exemplo, como funciona, quem são os stakeholders de interesse, o que está dando certo, o que não está. Eu estou notificando para a OMC, por exemplo, o IPING, né, que a gente usa muito o IPING, que é um sistema que você pode ter acesso a regulações que vão entrar em vigor, membros da OMC que dizem respeito a produtos ou características de produtos, processos produtivos que podem afetar o comércio. Então, você abre um período de consulta pública. A gente tem feito muito esse trabalho de educacional, conectando os pilares de comércio e o pilar de boas práticas. Acho que o Steven pode falar um pouquinho também sobre o pilar ético aí da coalizão, que tem um trabalho importante também. Então, por isso também a gente comemorou muito o capítulo anticorrupção para temas afetos a comércio internacional. Mas ela vem num trabalho horizontal, eu acho, de educacional, de promover encontros de todos os membros, mas também local, porque a gente entende um pouco nesse sentido do capítulo de boas práticas. A gente entende que trabalhando localmente, entendendo os processos de cada um, a gente também vai poder contribuir mais para a melhoria dos processos internos, né? Pensando nessa lógica, melhora o processo interno, melhora o processo internacional. Tá? Um pouco por aí. Legal, excelente, muito bom. A coalizão faz um trabalho maravilhoso de convergência regulatória que começou esse ano, e a de ética no setor de dispositivos médicos que a gente fundou lá em 2017. Não sei se o Steven quer comentar alguma coisa. Eu tenho 4 ganchos. Vamos lá. Eu queria responder várias partes da conversa. Em relação a como o capítulo de boas práticas ajuda com barreiras técnicas, hoje o mecanismo de enforcement do TBT Agreement é ex post, ou seja, o órgão desenvolve e publica um RDC e daí depois e talvez notifica, espero que sim, às vezes não, e depois de começar a indústria descobre que realmente não é adequada, it's overly trade restrictive, tem outra maneira de ter um regulamento técnico sem ser tão restritivo na área de comércio, com os mesmos benefícios de corrigir o problema do mercado. Mas daí a indústria tem que fazer a tarefa, dever de casa, de fazer o casework. Então, tem que preparar um dossiê praticamente, pegar cada regulamento técnico, traduzir, definir o argumento técnico, mostrar qual é a norma internacional que deveria ser utilizada como base da regulamento técnico e mostra para o Ministério de Comércio que poderia falar com outro governo. Demora anos, então nem vou entrar nos detalhes com o Specific Trade Concern que temos com Inmetro, mas basicamente isso. E imagine isso para cada assunto que cada empresa identifica em cada país na América Latina. Um capítulo de boas práticas já muda a fiscalização e implementação do enforcement do TBT ex ante, ou seja, durante o processo da agência ou entidade. A primeira pergunta é: regulação é necessário? Que muitas vezes, né, a gente começa a desenhar algo sem perguntar. Daí, se é necessário, já existe alguma coisa internacional que poderia ser utilizada como base, como já é artigo 2.4 do OMC, do TBT Agreement, onde normas internacionais existem ou sua aprovação é iminente
governos, membros, o texto diz membros, mas cada membro do OMC deveria utilizar essa norma internacional como base de regulamento técnico. Eu pergunto, quais agentes do governo brasileiro, qualquer país, tem isso escrito no processo regulatório dentro da agência? O acordo do OMC foi passado 25 anos atrás e implementado através da legislação em cada país, mas se não está explicitamente escrito no processo regulatório da agência, muitas vezes não acontece. E ajuda também a ter alguém, o responsável dentro da agência, para verificar cumprimento com os acordos internacionais. Isso não acontece de uma forma uniforme. Então, a coalizão, parte do trabalho da coalizão é com isso. O Diego mencionou o órgão central, Central Regulatory Coordination Body. A posição técnica do governo americano é Central Regulatory Coordination Structure, estrutura, ou seja, não necessariamente tem que ter um órgão, desde que tenha um mecanismo de cooperação. Eu diria, avaliando a América Latina, que ter um órgão é a maneira mais eficiente de fazer isso. O governo americano é bem descentralizado e eu diria que não é um modelo para muitos países com outro base legal, histórico legal, e eu acho que a maneira mais eficiente de ter essa estrutura é ser um órgão, mas é importante que esse órgão seja central. Não pode ter no quinto escalão tentando mexer com o processo regulatório das outras agências. Nos Estados Unidos, essa entidade se chama OIRA, Office of Information and Regulatory Affairs, faz parte do área que faz orçamento do governo americano dentro da Casa Branca. Mas eu saliento que eles não têm competência técnica para refutar ou falar para uma agência como o FDA, o que eles estão dizendo está certo ou errado. Eles são o juiz do processo regulatório. Então, da mesma forma que seria impossível imaginar um fabricante de dispositivos médicos fabricar um dispositivo e manda para o hospital ou clínica sem ter um sistema de qualidade e testar em cada etapa, na mesma forma, governos deveriam ter um sistema de qualidade sobre desenvolvimento e fabricação de regulamento técnico. E uma política de boas práticas é isso, é um sistema de qualidade para o processo regulatório. Esse Central Regulatory Coordination Body é mais nada do que o juiz desse processo. Eles não podem dizer que a Anvisa, você fez isso errado. Não, porque eles não têm conhecimento técnico, mas eles podem ver sim se a agência passou pela cada etapa do processo de boas práticas. Daí, se pulou etapa 3, manda a agência começar de volta. É muito bom, é mais um nível de qualidade. A pergunta de ética, um comentário que eu gostei muito era o do secretário de Transparência do Colômbia, no evento do ANGI, no ano 2018, no evento para dispositivos médicos, ele mencionou que, e ele observou que o mais longo que demora para qualquer entidade, órgão do governo, fazer seu trabalho, conduzir sua função, e mais que desvia com o uso de normas internacionais, aumenta a percepção e margem para a conduta não ética. Ou seja, o mais eficiente que o órgão seja, e mais que usa normas internacionais, fica mais difícil ter o espaço para fazer coisa não certa. E está certo, ou seja, máquina pública eficiente e transparente também tem uma ética, tem elemento de transparência, e daí tem um vínculo entre a colisão de convergência regulatória e de ética, onde a AdvaMed e a BIS e a BRAD e as entidades do Brasil estão participando. Acho que vou parar lá, ver se tem mais conversa. Não, seus ganchos foram excelentes, Steven. E até eu ia já aproveitar e te perguntar, né, aproveitando que a bola está com você, né, a palavra está com você, pensando aí nas fases futuras desse acordo, né, e na negociação entre Brasil e Estados Unidos, olhando pelo lado dos Estados Unidos, quais são essas perspectivas, né? Qual a perspectiva do lado americano
na negociação com o governo brasileiro para a gente ter um acordo mais abrangente num futuro? Outro ditado que eu gosto é: eu posso prever tudo menos do que o futuro. Ou seja, semana que vem temos uma eleição e tem dois caminhos. O caminho é bifurcado. Se o presidente Trump consegue ser reeleito, ele tem mais margem. Você pode imaginar, essa Casa Branca é bem transacional. Então, eles podem ter mais mini pacotes. Provavelmente, baseado nas pesquisas, a Câmara fica com os democratas e vai aumentar seu margem bancada. E Senado, ninguém sabe, poderia ser democrata ou republicano, mas qualquer Comprehensive Trade Agreement ficaria, e a renovação do Trade Promotion Authority fica muito difícil, se não impossível, nos primeiros 2 anos. E eu imagino que seria muito difícil. Então, eu sei que o embaixador brasileiro, Foster, diz que tudo bem, foi pragmático realizar esse pacote, mas para a fase 2, o governo brasileiro quer fazer o resto dos 31 capítulos. Talvez isso é a política realista, eles não têm mais vontade de fatiar o processo, ok, mas eu posso imaginar a administração Trump dizer que, ok, o resto vai ser fase 2, mas vai ter uma fase 1,5, 1,5, onde a gente faz o resto dos capítulos não tarifários, que eu diria, era possível realizar isso nos últimos 2 anos, e os dois governos, eu acho, perderam um ano. 2019 era possível já ter negociado, perdeu 1 ano de tempo, 1 ano e meio. Se um presidente, administração Biden, eu acho que vai ser parecido o primeiro mandato do Obama, ou seja, praticamente nada aconteceu no primeiro mandato. E é difícil para qualquer presidente de qualquer partido fazer algo no primeiro mandato. Geralmente espera ter um segundo mandato para começar coisa mais polêmico. Mas acho que é difícil para a administração Biden negociar e expressar desejo de ter uma negociação para um acordo grande com qualquer país, inclusive o Brasil, no primeiro mandato. E é basicamente segredo aberto que o presidente Biden não terá um segundo mandato ele mesmo. Talvez seria o vice, talvez seria outro democrata, mas daí começa de novo o processo. Então, não sabemos. Mas eu espero que com o caminho que Diego falou, podemos ter nos próximos 1 ano, 2 anos, aprovação desse pacote no Brasil, e já a segunda parte que ele mencionou, implementação, já é um ano, eu diria, o próximo ano, 2 anos, é a época de consolidação e implementação, e podemos já preparar e ter as pré-conversas com os governos sobre os outros capítulos. Legal, excelente. E na sua visão, faltando 1 semana para a eleição americana, o que você acha que vai acontecer? Eu sei que você não tem a previsão. Eu vou repetir a pergunta. E aí agora eu queria uma opinião pessoal sua. A gente tem visto aqui no Brasil que o Biden tem vantagem nas pesquisas e em alguns estados-chave ele está já 8, 10 pontos na frente, aí pesquisa eleitoral. Na última eleição, eu lembro que a Hillary chegou na véspera da eleição à frente do Trump nas pesquisas e todo mundo achava que a Hillary ia ganhar a eleição e não o Trump, que ela de fato ganhou no voto popular, mas no colégio eleitoral ela não ganhou, e aí o Trump foi eleito. Qual que é a sua impressão, Steven? Você acha que está mais para Biden, mais para Trump? Bom, comparado com outros anos, uma coisa diferente que metade do eleitorado já votou. Verdade. Ninguém sabe, mas já votou. E no processo arcaico que tem aqui, os Estados Unidos não é um país moderno como o Brasil, tudo eletrônico, meu ballot está aqui, eu tenho que preencher e deixar lá mais tarde hoje. Acho que só não vou pedir para você revelar seu voto, porque eu sei que ele é secreto, tá? Acho que é outro envelope que está aqui. Melhor é não arriscar, porque acho que tem muito democrata que ainda vou... what's the expression? Once bitten, twice shy. Então, depois de 2016... não confia nas pesquisas, não melhor... Não canta a vitória antes, ainda né? está dentro do margem do erro das pesquisas, não é segurado para nenhum lado. Legal, excelente. E, bom, então aproveitando a pergunta, Steven, eu vou pedir para o Diego fazer a mesma reflexão. Do lado brasileiro, Diego,
Como que você vê essa perspectiva do governo brasileiro em avançar nesse acordo nas próximas fases? E aí eu vou te pedir, obviamente, para considerar a hipótese tanto de um segundo mandato do Trump quanto um primeiro mandato de Biden. Eu diria o seguinte, que, assim, do ponto de vista do mérito, tem praticamente um consenso no Brasil entre o governo e entre o setor privado, né, a indústria, principalmente, o setor do agronegócio, de que a gente quer ter um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, né? Essa é uma situação muito diferente do que era há 10 anos atrás, né, ou há 12 anos atrás. Eu lembro, eu trabalhei um período na Fiesp, né, naquela época em que a gente negociava a ALCA, e eu lembro que a gente tinha que pescar assim, os setores que eram a favor de um acordo com os Estados Unidos. Essa situação mudou totalmente, né? Todos os levantamentos que a gente faz na CNI, o primeiro país apontado como prioritário para um acordo de livre comércio são os Estados Unidos, né? E esse é um desejo também já expresso pelo próprio governo. Então, eu acho que do ponto de vista do mérito, do lado brasileiro, é um ponto que está resolvido. A questão é o método, né? E aí eu acho que tem dois caminhos que são os que estão nas nossas cabeças e provavelmente o que os governos também têm pensado. Você tem um caminho que é esse de tentar continuar fatiando, né, o acordo de livre comércio. A vantagem desse caminho é que, no caso do Brasil, você não precisa ter um Mercosul, você pode fazer bilateralmente. A desvantagem é que, ao deixar os temas mais difíceis para o final, você vai tornando a barganha mais difícil, né? O outro caminho possível é fazer o que o Silvio mencionou, que é você partir logo para uma negociação de um acordo de livre comércio, em que, no caso do Brasil, você vai precisar ter o Mercosul, porque envolve tarifa, e pelo menos você tem que ter o Mercosul na saída, não necessariamente você tem que ter o Mercosul na chegada, né? E você permite fazer barganhas cruzadas, né? Então, os Estados Unidos têm um interesse num tema de propriedade intelectual, eu tenho um interesse num tema de barreiras técnicas, e você vai fazendo essas barganhas, né? Quando você negocia mais temas de uma vez, isso é possível ser feito. Então, eu acho que são esses dois caminhos possíveis. Eu não sei se do lado brasileiro já foi tomada uma decisão no governo estratégica de qual caminho seguir. A inércia, eu diria, nos levaria ao fatiamento, porque essa é a nossa estratégia com os Estados Unidos desde o governo Lula, né? A nossa estratégia com os Estados Unidos não é negociar os 3 acordos mais importantes de uma vez, né? É ir negociando os acordos menores, e aí acabaram os acordos menores, a gente negociou praticamente todos, e aí só sobrou o acordo de livre comércio e a gente começou a negociar pedacinhos dele, né? Então, a inércia da posição brasileira, na minha visão, seria seguir na estratégia do fatiamento. Agora, como CNI, pessoalmente, eu acho que talvez uma negociação ampla seja o melhor caminho. É o que a gente fez, por exemplo, com a União Europeia, né? A gente fez um acordo de livre comércio que permite essas barganhas cruzadas. Com certeza. E aí, Diego, aproveitando, supondo que o governo brasileiro tome a decisão de partir para uma negociação ampla de um acordo de livre comércio, né? E aí vamos, por enquanto, desconsiderar o resultado da eleição americana, etc., né? Olhando para o nosso lado aqui, você acha que os parceiros do Mercosul seriam favoráveis ou trariam algum tipo de resistência? Eu tendo a ver que as economias do Mercosul, elas são muito complementares com a economia americana. Talvez elas não tenham o mesmo grau de integração econômica que o Brasil já atingiu com os Estados Unidos, independentemente de ter acordo ou não, e que é muito grande quando comparado com outros países e blocos, com a União Europeia, com a China, com o Japão. O grau de integração que a gente tem com a economia americana é muito superior. A dos outros eu não acredito que seja tão grande, mas são economias complementares. A grande dificuldade, obviamente, vai ser a situação econômica da Argentina, porque você tem interesses econômicos na Argentina interessados num acordo com os Estados Unidos, mas é uma situação econômica muito mais frágil, né? Macroeconômica muito mais frágil
do que a nossa, que também já é uma situação difícil. Isso fez com que o governo argentino pisasse um pouco no freio nessas agendas de negociações comerciais. Mas eu não vejo como impossível, né? E acho que o resultado da eleição, lá nos Estados Unidos, acho que ele pode ter um impacto, sim, como o Steven colocou, e acho que tem um elemento central que a gente tende a não olhar no Brasil, mas que na dinâmica política americana é muito relevante, que é a composição do Congresso, né? Porque, vamos imaginar, se a gente tiver, por exemplo, que é o sonho do Partido Democrata, se o Biden ganha e o Partido Democrata ganha o Senado e mantém a Câmara, provavelmente toda a agenda vai ser uma agenda doméstica. Os Estados Unidos não vão gastar energia política com a agenda internacional, né? Agora, se o Trump é reeleito, mas ele perde o controle do Senado, só vai sobrar para a Casa Branca política internacional. Então, essa equação, né, não é só olhar quem é o presidente, é olhar o presidente e a composição do Congresso, né, que é muito mais determinante do que a composição do Congresso do lado brasileiro. Exatamente, até pela fragmentação do Congresso brasileiro, que é muito grande, enfim. E até pela tradição, acho que brasileira, de a negociação e todos os assuntos mais de relações exteriores sempre estarem muito focados no executivo, aqui no caso do Brasil, né? O Congresso, a meu ver, discute pouco ainda questões... quando eu digo discute, é discutir racionalmente, friamente, questões de política externa, né? Eu queria aproveitar, enquanto a gente não recebeu nenhuma pergunta ainda no Q&A no chat, quem quiser mandar pergunta, fiquem à vontade. Eu queria fazer uma pergunta para o Diego e para a Renata, que me ocorreu aqui ao longo dos comentários de vocês. Especificamente sobre a criação do órgão, né, como o Steven estava falando, central de regulação, vamos dizer assim, né, que seria um órgão que iria, vamos dizer, fiscalizar ou garantir que o processo de construção da regulação seguiu todos os parâmetros e enfim, as melhores práticas. A gente vê que a agenda, né, do ministro Paulo Guedes é uma agenda de bastante desburocratização, né, menos Brasília e mais Brasil, né, o governo não atrapalhar as empresas, enfim. O quanto vocês acham que, eventualmente, a criação de mais um órgão, ainda que não seja um órgão formal, como o Steve falou, mas mais uma instância, pode ter algum tipo de resistência da própria equipe econômica? Vocês acham que isso pode acontecer ou isso já está equalizado dentro do governo? Aí, Diego e Renata, não sei quem de vocês quer comentar. Renata, quer começar? Eu acho que você está mais em Brasília do que eu, né, Diego? Mas eu vou fazer só um comentário que me veio, eu acho que, em relação especificamente à agenda de regulação, e aí o Diego pode me corrigir, eu entendo que ela perdeu bastante fôlego neste governo, né? A gente tinha um GT regulação na Camex, no governo anterior, que estava tentando fazer um pouco esse trabalho de coordenação, né, de reguladores. Você tinha a Kelvin Albuquerque na Casa Civil, que está no Ministério da Economia, ela lidera muito essa agenda ainda, ela é uma porta-voz importante, mas a impressão que eu tenho é que essa agenda perdeu um pouco de fôlego neste governo, né? Pensando dessa forma, acho que a gente pode pensar no futuro distante para a criação de qualquer novo órgão, um órgão central de regulação. É a minha impressão inicial. Aí acho que é mais trabalho para a gente, né? Para continuar colocando essa agenda na pauta aí do governo, do ministro. Acho que você tem pessoas importantes dentro do governo que têm apreço por essa agenda, né? Mas eles precisam ter espaço, né? Então, e aí eu acho que é importante o trabalho aí do setor privado em colocar essa agenda, ou em demonstrar a importância dessa agenda dela retomar fôlego, talvez ainda nesse governo. Diego? Legal. Eu concordo com a Renata e eu diria assim, eu vejo o governo atual com uma postura ambivalente, né? Porque, de um lado, ele declara que ele quer aceder ao CDE, que ele vai adotar as boas práticas regulatórias, né? Ele publica o decreto da análise de impacto regulatório, né? Então, você tem esse movimento de um lado.
mas esse mesmo governo é o governo, por exemplo, que bloqueia acesso à informação e aí força o setor privado a ir para a lei de acesso à informação. É o governo que não faz a consulta pública quando ela precisa ser feita, né? A gente vê isso recorrentemente. Então, tem uma ambivalência dentro do governo em relação a isso, que eu acho que não está resolvida, que precisa ser resolvida, e acho que tem esse ponto que a Renata mencionou, que que o esforço que vinha sendo feito, ele em parte foi dissipado, né? E esse era um esforço que estava muito concentrado na Casa Civil, e a gente sabe que quando o assunto está na presidência da República, é diferente, né? E, assim, eu tive até uma brevíssima experiência trabalhando lá, e uma coisa é você mandar um e-mail Planalto.gov.br e outra coisa é você mandar um e-mail lá para o seu ministério, a sua agência. Então, o poder de convocação da presidência da República é muito grande, né? Isso não quer dizer que você tem que centralizar tudo na presidência da República, mas você tem que ter, de alguma forma, a presidência da República envolvida para fazer isso acontecer. Eu dou o exemplo que eu conheço mais, que é o caso da Camex, né? A Camex é um órgão colegiado que cuida do comércio exterior. Nos breves momentos em que ela ficou, pelo menos formalmente, atrelada à presidência da República, em que o ministro da Casa Civil participava das reuniões do Conselho, você conseguia avançar nas questões mais difíceis. Na hora em que esse ministro não estava lá, era muito difícil fazer coordenação intergovernamental, né? E aí, o meu receio em relação à agenda de boas práticas é esse, né? Você assina um acordo e depois você não vai ter uma força política dentro do governo que vai ser o patrocinador dessa implementação e que tem esse poder convocatório, né? Então, acho que precisa ser resolvido, né? Eu não sei se isso ficar só no Ministério da Economia é suficiente, até porque o Ministério da Economia, pela natureza dele, por ter abraçado muitos temas, né, ele criou um problema para si, porque quais são as prioridades, né? São 5 ministérios em um, né? Então, a própria administração do ministério fica mais difícil. Exato. Eu me lembro do PROREG, né, vinculado à Casa Civil, lá desde 2011, 2012, que acho que é isso que a Renata e você bem comentaram, da prioridade que se dava para a melhoria e para o avanço na questão de análise de impacto regulatório, boas práticas regulatórias. E eu lembro até que a CNI, enfim, a AmCham, na época, apoiavam bastante. A Anvisa, como a Renata bem observou, sempre foi uma das principais, ela sempre meio que dava o exemplo para as outras. Eu lembro que tinha... a Anvisa promovia workshops entre agências, né? Então o pessoal da ANEEL ia aprender com o pessoal da Anvisa, da Anatel e por aí vai. Então era uma coisa realmente bastante interessante. E o último movimento que eu me recordo, eu acredito que faz aproximadamente 2 ou 3 anos atrás, foi ainda com o Marcelo Guaraniz, acho que quando ele ainda estava na Casa Civil, coordenando esse movimento, que o governo federal publicou. Eu não lembro agora, acho que o presidente ainda, acho que era o começo do governo Temer, mas o governo federal publicou ainda uma série de manuais de avaliação ex ante, ex post de política pública, né, que tem muito a ver com a questão de boas práticas regulatórias, enfim. E hoje ele está lá como secretário executivo lá na economia, mas é como o Diego bem falou, né? Você tem 5 ministérios dentro de um. Infelizmente a regulação não deve estar lá no top 3, top 5 de prioridades, né? Bom, gente, eu queria aproveitar e passar aqui para o Carlos Eduardo, nosso vice-presidente da BIS, fez um comentário aqui. Parabéns a todos pela excelente discussão. Pelo que se pode entender, cada vez mais o papel da sociedade civil será fundamental para influenciar, até mesmo liderar certos projetos, né? E as associações como a BIS e entidades como a CNI devem se engajar junto com os órgãos e servidores que estejam dispostos a cumprir essa importante agenda. Com certeza, Gouveia, você é um grande parceiro do setor aí, uma pessoa que, enfim, já tem contribuído sempre com sua liderança e conhecimento nessa área. Eu queria aproveitar, depois do comentário do Gouveia, e passar para cada um de vocês fazer aí as considerações finais. Se alguém mais se animar, quiser fazer alguma pergunta, aproveita, porque não é todos os dias que a gente tem esse alinhamento das estrelas aqui nessa tela. São pessoas que têm grande conhecimento tanto da relação bilateral Brasil e Estados Unidos quanto da área de comércio internacional e de dispositivos médicos. Então, queria primeiro
ladies first, com a Renata. Renata, seus comentários finais. Se surgir alguma outra pergunta no meio, eu te interrompo e a gente faz a pergunta, mas vamos para os comentários finais. Não, eu acho que eventos como esse são importantes para a gente poder descer um pouquinho mais para o nível técnico, né? Então, acho que a gente tem que comemorar, sim. Foi um passo importante na relação bilateral que foi dado semana passada. Isso talvez tenha um pouco a ver com o alinhamento entre os presidentes, mas eu acho que a gente tem que lembrar que tem equipes técnicas dos dois países que trabalham duro nesses temas há muitos anos. O trabalho vai continuar. E, como setor privado, acho que o nosso papel é continuar colocando os temas na agenda, né, na pauta do governo, continuar colaborando, porque eu acho que a melhora do ambiente regulatório e do ambiente de comércio internacional com os Estados Unidos acaba nos beneficiando na melhora com outros parceiros comerciais também, né? Eu sempre gosto de lembrar que a gente às vezes bota a culpa das nossas mazelas no outro, né? Mas no fundo a gente tem muita tarefa de casa para fazer ainda. Então acho que é um momento importante, acho que tem que pegar esse gás que todos nós ganhamos aí com essas assinaturas e trabalhar para melhoras dos procedimentos internos. Excelente. Renata, obrigado por você ter participado aqui com a gente, tá? Diego, suas considerações finais. Vai muito em linha com o que a Renata já comentou e o Steven também. Eu digo assim, esse acordo nesses capítulos é o texto, né, o acordo mais ambicioso que o Brasil já negociou nesses temas, né, então isso é muito importante, muito bom. Ampliá-lo para ter um acordo de livre comércio com os Estados Unidos faz sentido, muito mais sentido econômico até do que sentido político, né, independentemente do alinhamento aí dos governos, e me parece que, independentemente do resultado da eleição americana, no médio prazo, o interesse geopolítico americano de uma aproximação com o Brasil, eu acho que ele é um pouco inevitável, né? De guerra ou de competição econômica e tecnológica entre os Estados Unidos e a China, que não me parece que vai embora, com qualquer que seja o presidente, né? Ele só tende a se acirrar, isso é ruim para o mundo, mas, de outro lado, isso cria um incentivo para os americanos terem um interesse cada vez maior numa aproximação com o Brasil, né? E, por fim, se o acordo Mercosul-União Europeia for internalizado, né, a nossa expectativa é que ele seja no ano que vem, isso é mais um incentivo ainda para o governo americano buscar um acordo amplo com o Brasil, né, que tem essa disposição. Então, eu sou assim razoavelmente otimista, independentemente do resultado da eleição. Acho que em cima desse acordo dá para a gente construir mais. Excelente, Diego. Muito obrigado pela ter aceitado o nosso convite. Eu, como um internacionalista, né, eu sou otimista como você. Eu acho que a tua leitura está corretíssima e eu acho que com esse cenário na nossa frente, né, falando como o Brasil, é muito interessante ver o quanto o país tem potencial, né, em negociação e em relacionamento com essas potências, né, com esses países mais desenvolvidos e que, enfim, tem grande volume econômico e de troca com o Brasil a oferecer, né? Então, é muito interessante isso, porque outros países não têm, né? Aquela história, né? Vamos comparar o Brasil com a África do Sul, ou com a Argentina, ou até mesmo com a Rússia, né? Eu acho que o Brasil tem muito mais... A União Europeia, os Estados Unidos e a China têm muito mais apetite pelo Brasil do que com esses outros países todos. Então, é fundamental que a nossa diplomacia saiba manejar tudo isso para poder... Eu tenho uma visão muito pragmática das coisas, mas como que a gente extrai o melhor de cada um deles, né? A gente não quer dançar com um parceiro só, a gente quer dançar com todos eles, um pouquinho, né? O que for melhor para cada um. Então, é muito interessante essa visão. Steven, suas considerações finais. E você acha que a guerra comercial China-Estados Unidos está longe de acabar, como o Diego colocou? Ou você acha que se o Biden ganhar, ele tende a interferir para acabar com isso? A grande pergunta hoje em Washington é o que uma administração Biden iria demandar
da China para ele baixar a tarifa que Trump colocou, que fica difícil ele unilateralmente agora tirar a tarifa, mesmo querendo. Então, é a grande pergunta em Washington. Um comentário, e daí o comentário final. Em relação ao Central Regulatory Oversight Body, eu diria que o modelo que tem em outros países, como o México com CONAMER, o Peru, Chile com Open, é comum que essa entidade comece a ser vinculada com o Ministério de Economia, mas o ideal seria com o equivalente de Casa Civil, da Executive Office do President, porque justamente para as razões que Diego mencionou. É fácil entender porque às vezes começa com o Ministério de Economia, mas eu acho que as agências regulatórias têm um mandato do Congresso para proteger saúde e meio ambiente, e eles têm uma preocupação real de que os seus interesses, os processos, vai ser subordinados ao processo, os interesses econômicos. E a intenção desse órgão é não para botar para baixo, demote esses trabalhos, é para coordenar o processo interno. Então, essa entidade fica vinculada com o poder central. Por isso é chamado Central Regulatory Coordination Body. Outra coisa que queria salientar que é fácil para empresas de nosso setor, qualquer setor, acha que esse papo de boas práticas está muito nos nuvens, é muito lá em cima, coisa de anticorrupção, coisa... eu não tenho tempo para isso. Eu tenho minha luta, tenho que matar esse leão por dia aqui, mas como eu diria que são temas de comércio. Foram criados esses capítulos no contexto de comércio, e como já tem obrigação internacional, através de acordo que tem força legal superior de lei federal, de que a entidade do governo deveria utilizar a norma internacional como base do regulamento técnico, e esses comitês técnicos são abertos, cabe agora a obrigação é para o setor privado e as empresas e associações participarem nesses comitês técnicos para desenvolver as normas internacionais, e para os governos também participarem nesses comitês internacionais e para cumprir com o acordo que já tem. Se os governos não vão cumprir com os acordos que já tem, vamos parar de gastar tempo negociar acordo de comércio. Então, eu diria um pedido para nossas empresas e setores de ficar mais engajado no trabalho técnico, botar a mão na massa, na formação das normas técnicas, e também ajudando as associações e alianças, por exemplo, com a CNI e com a BIS e com cada entidade membro da BIS, de ficar envolvido nesse processo de boas práticas. Mesmo a empresa não consegue bater na porta lá do governo e falar, mas pelo menos dar apoio do trabalho sendo feito através da confederação e aliança e associação. Com isso eu vou fechar. Legal, Steven. Exatamente. A gente tem um trabalho grande, né? Acho que a BIS e na reforma tributária, a BRAID, muito em outros temas, vamos dizer, talvez não tão grandes quanto a reforma tributária, mas o nosso associado ainda tem muito essa visão, né? O tributo, a tarifa. Não, eu quero ter acordo que baixe tarifa. Não estou olhando para questões não tarifárias, né? Que também impactam o negócio dele. Então, acho que é nosso trabalho, com certeza, além de educar o nosso próprio público interno da importância que essas barreiras não tarifárias têm como impeditivo ao comércio e que, né, no fim do dia afeta o negócio dele, né? E também, óbvio, convencê-los de que as nossas alianças e associações, tanto aqui no Brasil quanto a Advamed nos Estados Unidos e a Coalizão Interamericana de Convergência Regulatória no âmbito regional, vamos dizer assim, vão trabalhar para que esse acordo aqui no Brasil seja implementado, como o Diego bem explicou, nas fases lá, executivo, legislativo e executivo, de novo, o mais rápido possível, e que a harmonização entre os países aconteça também, que, enfim, a gente sabe que é um caminho longo, mas a gente tem que começar em algum momento e trabalhar bastante para que a gente acelere o máximo que a gente conseguir, né? Esse é um compromisso que a BIS tem, de fazer esse trabalho aqui no Brasil também.
E só antes de terminar, queria registrar o comentário aqui do nosso presidente do Conselho da Abraid, o Sérgio Rocha, parabenizando a todos. Obrigado, Sérgio, pelo comentário. Obrigado a todo mundo que assistiu. Essa sessão vai ficar gravada, né? A gente vai disponibilizar aí nos canais de comunicação da ABIS. Quem tiver alguma outra dúvida, tiver algum outro comentário, enfim, quiser fazer algum tipo de contato, algum outro esclarecimento, através dos canais de comunicação da ABIS, a gente pode falar tanto com o Steven, com o Diego, com a Renata, comigo, ou com o José Márcio, que é o diretor executivo. Zé, já te agradeço aí por todo o apoio, parabéns pela iniciativa e desejar uma boa tarde para todo mundo. Obrigado, Steven, Diego e Renata. Tchau para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.